Doutor senhor Orlando Santos Diniz, nós estamos prosseguindo os seus depoimentos em sede de colaboração premiada. Hoje, dia 9 de junho de 2020, são 18 horas e 33 minutos. Os presentes aqui nessa reunião por videoconferência, que é realizada assim por conta do isolamento social pela pandemia. Presentes eu, José Augusto Vagos, e a doutora Renata Batista, pelo Ministério Público Federal. E presentes as suas advogadas, doutora Juliana Berrimbach e doutora Ana Raimann Arruti. As senhoras confirmam a presença? Confirmo, doutor Vargas. Oi, doutor, confirmo minha presença. Senhor Orlando, o senhor, na qualidade de colaborador, renuncia na presença do seu defensor ao direito ao silêncio, reafirma o compromisso de dizer a verdade e tem ciência de que esse depoimento está sendo gravado? Sim, senhor. Tá certo, então a gente vai agora falar sobre o anexo 30, cujo tema é o escritório Espíndola, Palmeira e Advogados. Por favor, o senhor pode iniciar. Sim, senhor. Esse escritório ele foi indicado por Roberto Teixeira e por Cristiano Zanin. Eu aproveito para dizer que, com todas essas contratações, a partir da indicação do escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, o escritório Teixeira Martins, tratado em anexo, e todas as outras indicações desse escritório, posteriormente de Ana Basílio, enfim, eu achei que eu era esperto, mas eu encontrei um grupo mais esperto cair nessa trama. Não estou aqui me eximindo dos meus erros, mas para mim era impossível conquistar os meus objetivos sem ceder a essas pressões infinitas desse grupo de advogados. Em relação a esse escritório do Espíndola e Palmeira, um escritório com sede em Brasília, no Lago Sul, não me lembro. Senhor, só para a gente contextualizar, o senhor confirma, por favor, se isso que eu vou dizer está correto, que o senhor já narrou em outros anexos, é importante ficar consignado aqui. O senhor passou a ser investigado pelo Conselho Fiscal do SESC Nacional, pelo Gabas, deu uma cortada, correto? deu uma Sim, senhor. cortada no seu áudio. E O áudio está cortando, desculpa. eu estou pedindo para ele confirmar algumas coisas que ele já disse. Está ouvindo agora, Renata? Sim, está melhor. Tô te ouvindo. Para ele confirmar algumas coisas que ele disse em outros anexos, para a gente contextualizar essa parte do Espíndola. Então, eu dizia que, e ele já disse, que essa chamada briga política começou com uma investigação do Conselho Fiscal do SESC Nacional, que era conduzida pelo Gabas. Correto, senhor Orlando? Em 2012. Correto, doutor. E aí o senhor passou a temer que isso fosse uma investigação que pudesse ser usada para prejudicar o senhor por interesses políticos e tal, embora o objeto dessa investigação tratasse de desvios no âmbito do SESC que efetivamente o senhor fez, correto? Correto, doutor. Desvio de valores. Correto. Então, num determinado momento, em 2012, um advogado chamado Fernando Hargreaves, que era através da sua então esposa Daniele Paraíso, disse que seria para o senhor se livrar se blindar dessa briga política e não ser prejudicado pelo Gabas, pelo Conselho Fiscal, seria bom o senhor contratar o escritório do Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, correto? Correto. Então, além de minha esposa, Daniele Paraíso era diretora jurídica. Sim. Então, nesse âmbito é que, uma vez essa contratação tendo sido formalizada daquela forma que o senhor narra, por 10 milhões, 1 milhão pago por fora, 9 milhões pela FEComércio, embora não fosse para defender interesses da própria FEComércio, foi nesse contexto que o escritório do Zanin e do Roberto Teixeira indicaram que o senhor deveria contratar também o Espíndola Palmeira Advogados, correto? Correto. Então, por favor, aí o senhor estava dizendo que esse escritório
tem sede em Brasília. Eu perguntaria se esse escritório teria como objetivo atuar junto a algum tribunal ou ao TCU. Sim. Eles atuaram junto ao TCU e indicaram alguns profissionais durante esse relacionamento que eu tive com eles. Me lembro do escritório de Álvaro Mendonça, AF Mendonça, que atuou junto ao TCU. Me lembro de Proença e Fernandes, que atuou fazendo o operacional numa contratação conjunta com o escritório Espíndola Palmeira. Indicou para atuação junto ao TCU o escritório do Edgar Leite Advogados Associados e fez indicações em outras áreas, como, por exemplo, na área de relações institucionais, indicou a empresa Flecha de Lima Relações Institucionais. Tá. Então, vamos lá. Antes só para... O senhor citou a F. Maia Mendonça. É do Álvaro Mendonça, essa empresa? Do Álvaro Mendonça, que eu acredito que chegou a trabalhar na Caixa Econômica, eu não me lembro o cargo que ele ocupou na Caixa Econômica. O senhor sabe se o Álvaro Mendonça, que tipo de serviço ele prestava lá? Que tipo de serviço ele prestou no TCU? Era para atuação nos processos junto ao TCU. Mas ele era advogado, o senhor sabe? Não me recordo. Essas contratações e essas indicações, à exceção da Flecha de Lima, ficavam sob a coordenação do Vladimir Espíndola, direto sob a supervisão de Cristiano Zanin e de Roberto Teixeira. Eu algumas vezes fui em Brasília fazer reuniões, mas o dia a dia era com eles e entre eles. Tá. Foi nesse contexto essa indicação. O Roberto Teixeira e o Cristiano Zanin foram contratados e assumiram logo a coordenação geral da chamada briga política e fizeram essa indicação de Vladimir Espíndola, através do escritório Espíndola Palmeira, para ser o coordenador em Brasília das ações da briga, mas logo ficou claro para mim que essa atuação seria basicamente de lobby. E isso se explica no contrato para atuação em conjunta com Proença Fernandes, onde todo o trabalho braçal operacional foi feito pelo Proença Fernandes, que recebeu uma parte muito pequena dos honorários daquela contratação. O Proença era quem efetivamente prestou os serviços jurídicos, então, pelo que o senhor... Sim, o Marcelo Proença, do escritório Proença Fernandes. Tá. E aí, ao longo do meu anexo, doutor, eu descrevo ali as contratações, os escritórios que foram contratados, os objetivos das contratações. Não sei se preciso esclarecer algum desses contratos. Não, vamos falar... O senhor sabe quanto o senhor pagou ao todo para a Espíndola Advogados nesse período e de quando a quando? Assim, teve um contrato junto com o Marcelo Espíndola, que foram R$70 mil de prolabore, que eu relato no anexo. Depois, os pagamentos mensais, o êxito com trânsito em julgado, previsão. Um outro pagamento previsto de R$700 mil também em trânsito e julgado, mas não necessariamente essas cláusulas foram levadas a efeito com essas vitórias e se houve pagamentos. Eu relato no anexo as previsões contratuais. Também teve uma contratação para uma ação judicial para a declaração de inexistência de relação tributária, que eu também relato no anexo, com valor de R$4.706.000. Uma ampliação do contrato assinado em 2013, essa ampliação de objeto que foi assinada em 2014, e também no anexo eu falo do valor dessa contratação e dos aditivos que foram feitos em sequência, e um deles, inclusive, incluindo um novo objeto. Pois não, pode prosseguir. O fato é que era para lobby e os instrumentos, de uma forma geral, era para justificar essa atuação e, como um todo, também sem nenhum cuidado maior desse escritório ou de todos os outros que eu relato ao longo dos anexos.
Foi feito então, um só contrato para também. contextualizar ainda aqui, esses contratos eles eram para justificar formalmente repasses de valores, mas, na verdade, eles não traduziam o trabalho que efetivamente o Espíndola tinha como atribuição. O trabalho deles era mais político. Era mais político e, nesse, como nos outros contratos que eu relatei até esse momento em outros anexos, sobrepreço. Tá. O senhor... Teve um contrato que era do meu interesse, que era o de consultoria na área de relações institucionais com a empresa deles, a Green Century de consultoria. E naquela empresa, quem representou formalmente a empresa foi o Carlos Palmeira, sócio do escritório Espíndola Palmeira e também sócio nessa empresa. Com ele eu fiz reuniões técnicas, com ele eu fui até o Congresso Nacional, nós tínhamos interesse em produzir um trabalho de representação e de atuação em Brasília com essa empresa, mas que depois foi substituída por outras empresas. Me apresentou, como mencionei, a Flecha de Lima, Relações Institucionais, e mais à frente, depois da Flecha de Lima, nós contratamos a Pátria. Só um parênteses aqui. O senhor disse que o Espíndola foi indicado pelo Zanin Teixeira para atuar junto ao TCU. Consta aqui um depoimento da ex-diretora jurídica, que o senhor citou, Daniele Paraíso, Sim. que ela diz que o Espíndola efetivamente foi contratado para atuar no TCU em substituição ao escritório Everardo Gueiros. Isso daí confere? O senhor lembra disso? Nós assinamos um contrato inicialmente com o escritório Espíndola Palmeira em 2013. Eu não me recordo nesse momento se o escritório de Everardo Gueiros já estava contratado. Tá. Diz ela ainda que o Vladimir Espíndola tinha ligação com o PT, que, salvo engano, sua mãe era chefe de gabinete de Antônio Palocci. Não, eu conheci, eu encontrei a mãe de Vladimir Espíndola numa oportunidade que eu fui ao escritório para uma reunião. A mãe dele chegou lá e ele me apresentou. Esse foi o único momento que eu soube alguma notícia da mãe dele. Tá. Os contratos do Vladimir Espíndola de honorários eram apresentados por ele, por o senhor, ou apresentados através do Zanin? Eu não me recordo nesse momento, doutor, mas a lógica era sempre a mesma. Quando vinha minhas mãos, ou pela mão do proponente, ou pela mão de Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, tudo já havia sido discutido com eles anteriormente, já vinha o pacote pronto, com pouca ou nenhuma margem de discussão sobre valores ou forma de pagamento. Consta que o Espíndola recebeu entre 2013 e 2014 cerca de 5 milhões e 900 mil reais da FEComércio. Por essas datas aqui, a gente pode concluir que esses valores saíram dos cofres exclusivamente da FEComércio? Qual a data, doutor? Entre 2013 e 2014. Ele recebeu quase 6 milhões Sim, de dos reais. cofres da FEComércio, o sistema de rateio de despesas foi implementado a partir da vitória no STJ em novembro de 2015. Até então, se não a totalidade, a maioria dos escritórios foi pago efetivamente com o caixa da Federação do Comércio. Tá. O senhor tinha contato com os sócios do escritório Espíndola, Vladimir, Carlos? Sim, fizemos reuniões, fui em Brasília algumas vezes. Por algum motivo, numa das reuniões, fizemos até num domingo, eu não me recordo o motivo, com a presença do Roberto Teixeira. Fui a várias reuniões no escritório deles em Brasília. Era uma casa no Lago Sul, pelo que eu me recordo. Tá, consta em quebra telemática
que o Vladimir, em 4 de março de 2013, ele passa para o Cristiano Zanin um e-mail com anexo denominado Defesa em TCE no TCU. Aí são postos os valores de honorários a serem apresentados. Prolabore. Depois, em 3 dias depois, o Vladimir encaminha mensagem com a minuta de proposta, do contrato que seria assinado entre Vladimir e o senhor. Então, o senhor não está nesses e-mails, o senhor não tem como saber como esses bastidores se deram. Mas o senhor, aí eu refaço a pergunta: o senhor sabe se houve participação, pelo menos que o senhor fosse inteirado dessa participação do Cristiano Zanin e Roberto Teixeira no ajuste desse contrato de honorários com o Espíndola? Doutor, todos os contratos, independente do escritório, todas essas indicações eu já recebi prontas, com pouca ou nenhuma margem de negociação de valores ou de forma de pagamento. Tudo passava pela coordenação, a indicação, tudo por Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. E mais à frente, em determinado momento, até o advogado Maués chegou a enviar e-mails também para Fernando Argrives, quando da contratação dele, para passar para Fernando Argrives a proposta de honorários. Isso foi uma prática comum durante todo esse período de relacionamento com o escritório Teixeira Martins, com o Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. Agora, esses tratos entre eles, eu não tinha conhecimento, mas é óbvio que o resultado ou a consequência deveria ser esse trato entre eles, porque se vinha tudo pronto, com conhecimento, consentimento e a indicação de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, por óbvio que eles conversavam antes. O Álvaro que o senhor citou, Álvaro Figueiredo Maia Mendonça, da AF, a AF Maia Mendonça Júnior, ela tem nome fantasia Logos Consultoria e Planejamento. O senhor conhece esse nome? É familiar ao senhor? Acho que o senhor já respondeu isso em outro anexo. Não me lembro desse nome não, doutor. Só me lembro do nome mesmo do escritório, que eu relato no anexo. Tá. Pode prosseguir, por favor, no seu anexo, que depois eu vou fazendo as perguntas. O senhor há pouco me perguntou sobre essas ligações políticas de Vladimir Espíndola. Eu me recordo, sim, que ele tinha interesse na área política. Me recordo que ele me apresentou a Alessandro Teixeira, que tinha trabalhado no Ministério do Desenvolvimento, que tinha sido presidente da ABDI, Associação Brasileira do Desenvolvimento Industrial, e também participou em algum momento da campanha da ex-presidente Dilma. Então, assim, fato é que ele tinha uma ligação estreita com a área política, sim. Tá. Continuo com a narrativa do anexo, doutor? Eu só vou questionando o senhor aqui, depois o senhor volta. Houve um e-mail do Marcelo Proença para o Cristiano Zanin, Daniele Paredes, Fernando Argrives, Roberto Teixeira e Vladimir Espíndola, em 3 de abril de 2013. E o Proença diz que já se cadastrou como procurador nos processos do TCU, ou seja, ele seria, então, quem formalmente apareceria ali na defesa do senhor junto ao TCU. E, pelo que o senhor já narrou, quem efetivamente fazia serviços advocatícios lícitos, correto? Correto. Ele fazia toda a parte operacional. E ele coloca assim,
nessa mensagem para os outros advogados. Como combinado, o doutor Álvaro fica de fora por enquanto. O senhor sabe por quê que o doutor Álvaro ficou de fora? Não podia aparecer? Eu não sei, doutor. O meu papel ali de presidente era ter o resultado, era ter o objetivo da vitória. E como eu relatei no início do depoimento desse anexo, eu achei que eu era esperto, mas encontrei um grupo muito mais esperto do que eu, caí nessa trama, e para ter o resultado que eu queria, eu não tive, era impossível conquistar esses objetivos sem ceder a essa pressão infinita, e a